mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda semana, sexta-feira, às 20 horas, contarei um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários e aos novos inscritos do último podcast. Inscreva-se, dê like, comente, divulgue e ajude o canal a continuar crescendo. Dando continuação à série do Hitler, de Adolf Hitler, da história do Adolf Hitler. No último podcast, falamos de como Hitler morreu. Falamos de como o ajudante de Hitler e seu criado encontraram o corpo do ditador no Führerbunker após seu suicídio. Hoje, com o título de 13 minutos que faltam na história mundial. 13 minutos, como sempre. Muito pouco para mudar totalmente o curso da história mundial. Hoje falaremos de um atentado que Hitler sofreu. Se ele tivesse permanecido no Bürgerkreuzkeller apenas mais alguns minutinhos, em 8 de novembro de 1939, Johann Georg Elsa poderia ter sido hoje o herói nacional, o homem que libertou a Alemanha do tirano. Mas Hitler escapou da bomba e Elsa caiu no esquecimento. Nem a República Federal, DDR, nem a RDA puderam fazer nada contra ele. Essa é a história de hoje. 9 de novembro é muitas vezes referida como a data fatídica na história alemã. Vocês já vão entender. Em 9 de novembro de 1919, a primeira República Alemã foi proclamada em Berlim. Em 9 de novembro de 1923, Hitler deu um golpe em Munique. Em 9 de novembro de 1938, lojas e sinagogas judaicas foram incendiadas em toda a Alemanha. Em 9 de novembro de 1989, o muro caiu em Berlim. Essa data parece ser bem histórica e importante para a história da Alemanha. Bom, vamos voltar agora para 8 de novembro de 1939. Mostra como as coisas terminam tragicamente quando a natureza, o caso e a criatividade humana entram num caminho. Porque se o mundo não tivesse perdido 13 minutos em Munique, na véspera de 9 de novembro de 1939, toda uma série de outras datas alemãs não teria existido. A queda do Muro de Berlim também teria sido um fracasso. O muro nunca teria sido construído. Os 13 minutos de 8 de novembro de 1939 foram os mais caros da história do século XX. Custaram à humanidade mais de 50 milhões de vidas em menos de 6 anos, entre 1939 e 1945. Pelo menos 5,6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas na Europa. Para os alemães, esses 13 minutos significaram, em última análise, fuga, expulsão, divisão. Como o nevoeiro se instalou na capital da Baviera, as operações do aeroporto de Munique foram suspensas em 8 de novembro de 1939. O convidado mais proeminente da cidade teve que renunciar o seu voo para Berlim naquele dia e ir de trem. Adolf Hitler, que fez com que a Wehrmacht alemã atacasse a Polônia em 10 de setembro de 1939 e assim iniciou a Segunda Guerra Mundial. Estava lá naquela noite,
anos anteriores. Eles vieram ao Bürgerkreuz de Munique no dia 8 de novembro para fazer um discurso. Os primeiros membros nazistas se reuniam lá todos os anos para celebrar a tentativa de golpe de 8 de novembro de 1923. Mas, por causa do nevoeiro em Munique, Hitler começou seu discurso no Bürgerkreuz 30 minutos antes do planejado, às 20 horas, para pegar o trem noturno para Berlim. O líder deixou o salão às 21h07. O mau tempo salvou sua vida. Às 21h20, uma bomba que estava escondida em um pilar detonou. A força da explosão foi tão grande que o teto desabou parcialmente. 8 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas, algumas gravemente. Hitler já estava sentado em sua Mussolini aquecida a caminho da estação ferroviária. Oxê! Fico me perguntando aqui, e o que teria acontecido se Elser tivesse tido sucesso? É claro que não se sabe como teria sido a história alemã se uma tentativa de assassinato tivesse expulsado Hitler desse mundo em outubro de 1939. A Segunda Guerra Mundial já estava em andamento. Embora ainda não tivessem no oeste, os tanques alemães já atravessavam a Varsóvia. Não é certo se a Wehrmacht se teria retirado imediatamente do território conquistado após a morte de Hitler. E quanto tempo teria levado os alemães a derrubarem o regime e introduzirem a democracia? Não se sabe. Mas, provavelmente, não teria um incêndio global com 50 milhões de mortes. Se tivéssemos conseguido, de alguma forma, poupar aqueles 13 minutinhos de novembro ao longo do tempo, todas as vidas, especialmente de muitos pais e avós dos seus pares na Europa, teriam sido pacíficas. É difícil imaginar o Holocausto sem Hitler. Após a sua morte, Auschwitz provavelmente teria permanecido uma cidade desconhecida na terra de ninguém na Europa Central, administrada por polacos ou alemães. Possivelmente seria conhecida sua fábrica à entrada da cidade, mas certamente não seria sinônimo de horror das milhões de mortes organizadas por aqueles homens. Mortes de homens, mulheres, crianças inocentes. Se tivessem sido dados 13 minutinhos, teríamos procurado em vão muitos atalhos na história alemã. Não havia Alemanha alemã, nem RDA, mas também existem SED, CDU, FDJ, ARD, FU Berlim, bem como VEB, FDP, que são os partidos alemães. O estado da Saxônia seria um foco na indústria automobilística alemã. Portanto, provavelmente mais rico que o estado de Baden-Württemberg. Provavelmente teria 2 ou 3 times de futebol jogando na primeira liga. Não sabemos, mas seria muito provável. Königsberg não seria um destino turístico popular na Alemanha apenas por causa das dunas de areia nas proximidades. Se Hitler tivesse morrido em 8 de novembro, ninguém teria a menor ideia do que poderia ser a questão germano-alemã do Holocausto. Bom,
vou contar como Elzer organizou isso. Cerca de meia hora antes da detonação da bomba, às 20h45, um homem de 36 anos foi preso em Konstanz, na fronteira da Alemanha com a Suíça. Enquanto ele tentava contornar as barreiras e entrar na Suíça, passando pela alfândega da casa. Os guardas da fronteira pensam que ele é um contrabandista. Mas ele não levava consigo cigarros, nem salsicha, nem álcool. Mas ele levava consigo umas anotações sobre a produção de munições. Um cartão postal da onde? Do Bürgerbräukeller. E um distinto da Associação dos Combatentes da Frente Vermelha. Um alicate e algumas coisas de aparência muito suspeitas. Partes de metal. Os funcionários da fronteira não conseguem descobrir quem é esse cara. Só por volta da meia-noite é que o conteúdo da sua mochila, que ele teve que depositar na alfândega, começa a fazer sentido. Os funcionários da alfândega souberam do ataque por telex. Elzer, então, é transferido de volta para Munique. A pessoa presa ainda está em silêncio total. Mas a cadeia de provas está a fechar-se cada vez mais. Acima de tudo, os seus joelhos doloridos e purulentos condenam um homem que fala o dialeto da Suábia como o autor do crime. Uma investigação mostrou que o autor do crime só conseguiu alcançar o espaço oco da coluna onde o dispositivo explosivo estava escondido de joelhos. As garçonetes identificaram o homem como um hóspede frequente do Bürgerbräukeller. Finalmente, ele confessa. O homem sentado em frente aos policiais, de frente dos policiais de Munique, vem de uma origem humilde. Seu nome é Johann Georg Elsa. Ele é magro, forte, tem um rosto amigável. Johann Georg Elsa vem da Suábia, Alpe. Ele gosta de tocar cítara e pertencia a um clube local conservador. Quando as pessoas ainda podiam votar na Alemanha, o carpinteiro sempre votava na KPD, porque, na sua opinião, os comunistas representavam melhor os interesses dos trabalhadores. Aos domingos, ele costuma ir à igreja e orar. Elzer é protestante. Ele recusa-se a participar das pseudo-eleições do Terceiro Reich. No final da década de 1920, por persuasão de um amigo, Elzer juntou-se à Associação dos Combatentes da Frente Vermelha, uma organização militar próxima dos comunistas. Mas Elzer não é bandido nem um ideólogo obstinado. Ele é muito talentoso musicalmente e tem sorte com as mulheres. Bonitão. Ele não gosta de palavras grandes. Ele se torna membro do Sindicato de Marceneiros. Porque você deveria ser membro dessa associação? É sua breve declaração sobre o tema da representação de interesses. Quando o discurso do líder é transmitido no receptor do povo, ele sai de casa, ele não aguenta. Ele rejeita a saudação de Hitler. A conversa, o blá 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 do povo defendendo Hitler não afeta Elzer. No próximo podcast, contarei as consequências do ato de Elsa, que, se tivesse 13 minutinhos a mais, teria mudado totalmente o curso da história. Até o nosso próximo podcast.